apresentar o tema Assédio Moral no Ambiente de Trabalho e seus reflexos psicológicos na vida do empregado. Boa sorte, Emerson. Você tem 15 minutos para apresentar. Obrigado, professora. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a banca examinadora aqui presente, na pessoa da professora Ana, do professor Cristian. A presença dos senhores é muito importante nesse momento nosso acadêmico. Sobretudo, agradecer a minha orientadora, sempre muito atenciosa e muito disposta a ajudar. Professora, ser professor é sair de cena sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno os siga com seus próprios pés. E foi exatamente o que ocorreu aqui. A senhora apontou os caminhos para que eu desenvolvesse o trabalho da melhor maneira possível e, por conta disso, confesso que dificilmente estaria apto para apresentá-lo. Agradeço também a presença de todos os colegas aqui presentes, que cedo ou tarde estarão aqui apresentando o trabalho. Desde já, estimo, sucesso para cada um de vocês. Bom, o tema que eu me propus a desenvolver, como a professora Nara ressaltou, ele tem por objetivo analisar os aspectos negativos do assédio moral na vida do empregado, notadamente quanto às consequências que, na maioria das vezes, são extremamente drásticas, podendo afastá-lo, inclusive, em decorrência de doenças ocupacionais. Não obstante, embora não haja ainda uma lei federal versando sobre o assunto, fato é que observou-se no presente trabalho que a legislação infraconstitucional, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, tem auxiliado muito o julgador na hora de aplicar a punição. Isso porque a dignidade da pessoa humana, esse princípio, ele tem um papel fundamental no nosso ordenamento jurídico, de modo que todos os direitos e todas as garantias individuais nascem dele. Assim, a exposição de trabalhadores a condutas abusivas, a condições de trabalho precárias, bem como a opressões psicológicas desumanas, por consequência lógica, viola esse princípio, e o que enseja, por óbvio, a tutela jurisdicional do assédio moral. Desse modo, defende-se no presente trabalho a conscientização e a erradicação desse mal por meio da fiscalização e a atuação mais intensiva por parte da empresa e de alguns órgãos, como, por exemplo, o sindicato das categorias, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, enfim. Dito isso, senhores professores, caros colegas, sinto-me mais à vontade em definir o assédio moral aos senhores. Bom, segundo a melhor doutrina, o assédio moral ele é uma sequência de ações habituais tendentes a tornar a vida do empregado uma verdadeira tormenta. As consequências, como dito anteriormente, são drásticas, podendo variar das inúmeras formas. Pode ser depressão, insônia, perda da autoestima, perda da libido, dentre outros, podendo chegar ao que eles trazem ao último estágio, que é o suicídio. Dentro do assédio moral, surgem aqui inúmeras modalidades, como a ascendente, a horizontal, a descendente, a reflexa e a estratégica. Na modalidade do assédio moral ascendente, ocorre o oposto. A violência praticada, o psicoterror exercido parte do empregado para com o seu superior. Embora na prática seja difícil a ocorrência dessa espécie de assédio moral, em virtude do poder diretivo e disciplinar do empregador, fato é que podemos imaginá-la na seguinte situação: quando, por exemplo, determinado funcionário ele tem acesso a informações restritas do seu superior e, para se beneficiar, ele tenta usá-las para obter alguns privilégios. Aí temos ainda o assédio moral horizontal. Nessa modalidade de assédio moral, ocorre entre pares, ou seja, colegas do mesmo nível hierárquico. E não existe nessa modalidade diferença hierárquica entre eles. Um dos motivos mais comuns são discriminação sexual, intolerância religiosa, concorrência para determinado cargo para tentar se promover. Na prática, as empresas acabam pecando nessa modalidade porque elas acreditam piamente que, deixando os funcionários
fiscalizarem-se entre si, essa competitividade, eles acreditam que isso daí vai aumentar e muito a produtividade e, consequentemente, a lucratividade da empresa. O que é um engano? Que aqui surge o primeiro problema. Os efeitos negativos do assédio moral para a empresa. Temos, por exemplo, queda da produtividade. Se o empregado ele for especialista em determinada área, ela vai ter custos para contratar outro que tenha a mesma qualidade, custos profissionalizantes e por aí vai. Dito isso, temos ainda o assédio moral reflexo. No assédio moral reflexo, um companheiro de trabalho da vítima presencia todos os ataques que são dirigidos a ele. Contudo, por depender do emprego, ele acaba introjetando silenciosamente aqueles ataques e nada faz. E aqui surge a outra questão, a outra celeuma do problema do presente trabalho, que é no quesito de provas. Qual a garantia jurídica que esse colega de trabalho, visualizando, vislumbrando a vítima, sofrendo ataques, teria, por exemplo, se ele fosse para juízo testemunhar? Atualmente, nenhuma. Isso porque, embora a jurisprudência tenha avançado um tiquinho no quesito de provas, permitindo, por exemplo, que a vítima, ela grave, desde que ela seja uma das interlocutoras, ela grave esse momento do psicoterror, como é tratado aqui no Brasil, fato é que nem sempre ela terá à sua disposição meios para gravá-lo. E nisso ela dependerá sempre da testemunha. Então não há garantia jurídica para aquela testemunha. E se houvesse, por exemplo, a concessão de uma estabilidade provisória, será que não resolveria o problema? É algo a se pensar. Temos ainda a modalidade de assédio moral mais comum, a que ocorre corriqueiramente, que é a modalidade descendente. Parte do superior para com o seu subordinado. Não é preciso que na prática ele tenha um cargo hierarquicamente superior, basta que na divisão hierárquica organizacional da empresa ele esteja qualquer cargo acima da vítima. Aqui, a empresa, quanto mais a empresa ela se omite dentro do ambiente laboral, mais o assédio moral ele se torna ascendente. De um lado da balança, nós temos um empregado que no início do contrato laboral é extremamente vulnerável. Do outro lado da balança, nós temos a empresa, na ganância voraz de lucrar. Essa ganância é tamanha que eles acabam se omitindo em várias situações e esse mal ele acaba se propagando dentro da empresa, até tomar rumos que muitas das vezes são irreversíveis. Com isso, o problema é que esse mal ele não fica restrito só à empresa e só na vida do empregado. Ele reflete na sociedade como um todo. Isso porque, se ele se afastar por doenças ocupacionais, ele vai oferir, por exemplo, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Tendo em vista o princípio da solidariedade que norteia a Seguridade Social, todos nós contribuímos com ela, os empregados de uma forma gradativa, que pode variar de 8% a 11%, os empregadores com a cota patronal, com a sua lucratividade, enfim. Quando esse assediado, essa vítima, ela é imposta no INSS, todos nós pagamos por isso. Então, por isso que não podemos fazer vista grossa. E aí, surge, por fim, mas não menos importante, o assédio moral estratégico. Esse daqui ele ocorre em empresas de grande porte. Nessa modalidade de assédio moral, a empresa ela cria todo um cenário para forçar o empregado a pedir demissão. Só para os senhores terem uma ideia, após 7 anos de investigação, a Justiça de Paris ela deflagrou um processo de assédio moral contra a empresa de telefonia France Telecom. Após analisarem milhares de e-mails, apresentações de PowerPoints e interrogarem dezenas de funcionários, a Justiça concluiu que incidentes frequentes dentro da empresa ocorriam e criavam um ambiente de ansiedade para acelerar o pedido de demissões.
E vale ressaltar que a referida empresa, ela tinha um déficit de 50 bilhões de euros. Como eu falei no início da explanação, as consequências são drásticas. Os senhores sabem quais foram as consequências nesse ato especificamente? 60 funcionários da referida empresa cometeram suicídio entre 2006, 2007, 2008 e por fim 2009. Alguns atearam fogo ao próprio corpo, outros se esfaquearam. Então as consequências são drásticas. É preciso reprimir esse mal no início, deixá-lo, fazer vista grossa para eles, não cobrar das autoridades que atuem com mais intensividade, fiscalizar a empresa, só vai ajudar que ele se propague. E aqui eu queria tomar nota a um poema carioca do poeta e dramaturgo Eduardo da Costa, que diz assim, tem tudo a ver com esse caso. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam a flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais fraco deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Enquanto olhamos o problema no início, por enquanto ele está ali. Enquanto essa omissão ela permanecer, gradativamente ele vai chegando próximo da gente. Então por isso que é imprescindível cobrar das autoridades de fiscalização, cobrar essa conscientização constante, criar leis. Há até um estudo que diz que foi publicado no G1, que o Brasil, em média por mês, ele edita e publica, consequentemente, 14 mil leis. Metade de cara, por conter um vício formal, já são declaradas inconstitucionais. As outras não têm aplicabilidade nenhuma na prática. Então, criar uma lei para esse ato agora, eu acredito que dificilmente resolverá o problema. O melhor caminho é sempre a conscientização e a fiscalização. E aqui tomando nota o exemplo do nosso colega Gabriel, que é Al Capone, por exemplo, cometeu inúmeros crimes, não foi pego. Sonegou impostos, como a fiscalização dos Estados Unidos era à risca, eles não conseguiram chegar até ele. Então, e não por outra razão, César Beccaria também disse, criar leis apenas aumenta o número de infratores. Por isso que o presente trabalho, nesse trabalho eu defendo, que devemos partir dessa conscientização, cobrar essa atuação, de repente criar um comitê dentro da própria empresa, com participação dos empregados, com participação dessas autoridades. Eu acredito que isso resolveria e muito esse problema. E para finalizar, gostaria de tomar nota de uma frase que atribui-se uma frase de valor inquestionável a Martin Luther King. Abre aspas. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Realmente, é sobre o silêncio cúmplice dos decentes que alguns dos piores males acabam sendo perpetrados. E o assédio moral, indubitavelmente, tem sido um deles. Obrigado.